O processo administrativo de multa, ele se inicia em um auto de infração de trânsito. O que é um auto de infração de trânsito? É um documento que inicia o processo administrativo. Falamos em termos populares, o auto de infração é o talão de multa que o agente fica na rua. Uhum. Ou hoje está mais moderno, agora é no celular. Então ele chega lá, anotou a placa, vê a infração, digita rapidamente, já tem muitas informações rápidas, ele vai lá, aperta o enter, pronto, o condutor foi notificado. Aí essa notificação foi para o órgão para ser avaliada e futuramente o condutor ele ser notificado. É a partir dali que eu começo a ensinar os meus alunos a fazer uma análise do que foi que o agente colocou no documento que inicia o processo administrativo. Hum, Se esse documento tem vício, a gente vai bater em cima do vício. E o órgão ele tem que acatar se for identificado um vício. tá. Porque ato eivado de vício é ato nulo. Então o AIT ele é natimorto, ele nasceu morto. Por exemplo, aconteceu uma blitz na Avenida Santos Dumont. Aí tem uma blitz de lei seca. O cara, de fato, ele se recusou a soprar o etilômetro. Ele ligou para uma pessoa, foi lá e a pessoa foi lá que não estava bebendo, tirou o carro e foi embora. O órgão encaminha a notificação para ele futuramente. 2, 3 dias chega lá no aplicativo dele, ou então chega lá a correspondência. Só que quando ele vai olhar, o município está lá Simões Filho, E aí? a autuação foi na Avenida Santos Dumont e Lauro de Freitas, e no auto de infração o município está Simões Filho. Está errado, fazendeiro. Então isso é vício no auto de infração. Eu vou bater em cima do vício. Entendi. Então, esse é só um exemplo de como você pode combater essa questão e você pode ganhar dinheiro com multa. Até quanto tempo dá para essa questão ser resolvida e entender que. Entendi. Isso varia de órgão para órgão, tem órgão que demora mais tempo. Os órgãos eles têm prazo para cumprir. Há um tempo atrás era meio que solto esse prazo, a gente trabalhava com prescrição, né, que são 3 tipos de prescrição. Tem prescrição intercorrente, executória, mas hoje a gente trabalha com decadência. O órgão ele tem até 180 dias ou até 360 dias para encerrar esse processo. É o prazo que ele tem para penalizar a multa. O que acontece? Como eu falei para você, inicialmente, quanto é que dá para ganhar em um processo de multa? Por que eu te falei R$ 6.000? Eu Hum, fui, assim, taxativo a gente falar R$ 6.000. Porque nós que trabalhamos no processo administrativo, eu, por exemplo, não sou advogado. Eu não tenho uma tabela. Os advogados, de modo geral, eles têm uma tabela de valores, a depender do serviço, né, que vão contratar esse advogado, para eles cumprir, ou uma tabela mínima ou máxima de valores. uhum. É. Como no caso eu sou administrativo, eu não tenho uma tabela para seguir. Então, eu que vou mensurar a complexidade do auto de infração para eu dar meu valor. Entendi. Uma multa de alcoolemia hoje é R$ 2.934,70, R$ 3.000. Quanto que eu cobro para fazer uma defesa de multa de alcoolemia? R$ 1.500, Metade do valor, metade do praticamente. valor. Se fosse falar assim a grosso modo, não, por que não cobrar 30%? 30% é com o advogado, 40% é com o advogado. Eu avaliei o auto e eu entendi que eu vou cobrar R$ 1.500. Tá. Mas e aí, Ah, ele tem que te pagar antes? ele me paga antes, a gente tem um contrato. Eu Hum, ensino para os meus alunos que tem que ter um contrato, tudo na vida é um contrato, segundo o Jean-Jacques Rousseau, né, a teoria dos contratos, tudo tem que ter um contrato, e o contrato ele protege as duas partes, tanto a parte de quem está fazendo a defesa quanto quem contratou o serviço, uhum, porque futuramente, se você passar pelas fases de um processo, o processo administrativo ele tem 3 fases: defesa prévia, recurso à JAR e recurso ao CETRAN. Porque se lá no recurso ao CETRAN você não conseguir derrubar essa multa, hum, não tem como uma pessoa vir cobrar o valor porque você não ganhou a causa, estava no contrato. O meu hum. trabalho aqui é te defender nas 3 fases do processo. E eu não posso te garantir 100% de aprovação. Por que que eu não posso garantir, nem os meus alunos podem garantir 100% de aprovação? Porque não é ele que aperta o botão, não é ele que julga. Quem julga é a comissão de defesa prévia, é a comissão de JARE, é a comissão de CETRAN. Então ele não pode garantir essa 100% de aprovação. Então a gente trabalha com afinco no sentido de cancelar o auto de infração.